Me chamo Lourdes, tenho 32 anos e sou dona de casa. Moro com meu marido, Euclides, e nossa filha de 3 anos, Valentina. No entanto, recentemente, o pai de Euclides faleceu. Euclides disse que deixar sua mãe viver sozinha seria injusto, ela deveria morar conosco. Fomos obrigados a nos mudar para a casa dos nossos sogros. O lugar está cercado por pomares, o que proporciona um ambiente natural adequado para criar Valentina. No entanto, a casa é bastante antiga e precisa de reparos em várias áreas. Apesar de ter apenas 65 anos, a mãe de Euclides insiste que pode viver sozinha sem problemas de saúde. No entanto, Euclides insiste em mudar para a casa dos pais. Antes que percebêssemos, a irmã de Euclides, Vivian, também decidiu viver lá, dizendo que não seria certo deixar o cuidado da mãe apenas nas mãos de Euclides. Eu também vou morar aqui, declarou Vivian. No início, Vivian havia falado sobre cuidar da mãe, mas na realidade, ela não contribuía em nada com as tarefas domésticas, tudo ficava para mim. Vivian trabalha meio período, se divorciou e morava sozinha até então. Ela queria voltar para a casa dos pais, mas aparentemente seu pai não permitiu em vida. Segundo sua mãe, a infidelidade de Vivian provocou o divórcio e seu pai, zangado, proibiu-a de voltar para a casa da família. Agora que seu pai faleceu, Vivian finalmente voltou, independentemente de Euclides e eu morarmos lá. Provavelmente, sua intenção era cuidar da mãe, mas com nossa presença, ela me deixa confortavelmente com as tarefas domésticas. Vivian pensava que, só com a renda de meio período, poderia pagar o aluguel, mas morar com os sogros significava que não havia aluguel, e talvez Euclides cobrisse as despesas como comida. Vivian, que havia se mudado rapidamente, logo exigiu: como meu salário de meio período é baixo, Euclides também vai cuidar das minhas despesas de sustento e eu vou cuidar das tarefas domésticas, então tudo ficará bem. No entanto, ela mal fazia as tarefas domésticas, limpando a entrada de vez em quando. Euclides parecia incapaz de lidar com Vivian. Ele não reclamava nem pedia que ela se responsabilizasse pelas despesas de sustento. Em vez disso, a sogra usava sua pensão para cobrir as despesas de Vivian. Eu não podia concordar com isso, então disse à sogra: você não precisa pagar, vamos nos virar com o salário de Euclides. Mas ela respondeu: não se preocupe, estou usando a pensão do meu falecido marido, então está tudo bem. A bondosa sogra simplesmente sorriu. A sogra, que era realmente gentil e submissa, permitia que Euclides e Vivian fizessem o que quisessem. Euclides, mesmo antes de se mudar, mal cuidava de Valentina e depois da mudança, parou de ajudar a cuidar das crianças. Nos feriados, ele saía e deixava Valentina sem brincar, a sogra o substituía. Então Valentina não se sentia sozinha, mas eu estava preocupada com seus sentimentos em relação a Euclides. Mesmo nos dias úteis, depois do trabalho, ele ia beber com Vivian, o que reduzia o tempo que Valentina passava com ele. Eu estava preocupada com seu relacionamento e também com sua economia. Devido às suas saídas frequentes, Vivian recentemente parou de ir ao trabalho meio período e dorme até o meio-dia todos os dias. Depois sai para beber com Euclides à noite. Isso não afeta nossa economia doméstica, já que ela não contribui, mas a ideia de Euclides pagar todas as bebidas me assusta. Se Euclides, que não ganha muito, também cobrir a parte de Vivian, seu salário se esgotará rapidamente. Sentindo-me inquieta, decidi organizar uma festa de aniversário para Valentina como distração, já que seu aniversário estava chegando. Valentina e minha sogra estavam encantadas, mas Euclides não estava muito animado. Ele disse: sério, precisamos mesmo fazer uma festa de aniversário agora? Vivian também não concordou. Os aniversários são todo ano, não precisa fazer um alvoroço. Eu estava chateada porque Euclides estava ocioso pela casa. Perguntei a ele se estava livre para ir às compras, e ele concordou relutantemente. Vendo isso, Vivian disse:
Também estou entediada em casa, vou com Euclides. Depois de algumas horas, Euclides ligou para meu smartphone, mas eu estava cozinhando e não pude atender. Valentina sempre quis usar o smartphone, ela o levou para minha sogra e começou a mexer nele. Minha sogra tentou atender apressadamente. Valentina acidentalmente ligou o alto-falante e pareceu que estavam respondendo à ligação. Corri até eles e Euclides, pensando que o smartphone estava com defeito e não conectado, começou a falar com Vivian do outro lado. Lourdes não atende ao telefone, o dinheiro que nos deu não é suficiente. Parecia que pensou que a ligação tinha caído e Vivian respondeu como de costume. Ela disse: falando de dinheiro, deveríamos seguir aquele plano sobre o qual falamos antes. Já gastamos a herança do papai, agora é a vez da mamãe partir para o outro mundo. Não fiquei surpresa com uma afirmação tão crua, mas minha sogra usou tranquilamente a função de gravação do smartphone para documentar a conversa de Euclides e Vivian. Euclides disse: como vamos fazer parecer um acidente? Empurrando-a pelas escadas ou algo assim. Pensei que tais declarações extremas não eram adequadas para os ouvidos das crianças, então levei Valentina para a cozinha. Minha sogra ouvia a conversa com uma expressão grave e ignorante. Vivian disse: não seria melhor se ela fosse atropelada por um carro? Se for um carro, também podemos contratar um seguro de automóveis. Não nos enganemos, ela falava desse plano assustador com despreocupação, rindo. No final, a conversa mudou de assunto, então minha sogra parou a gravação e encerrou a ligação, mas estava vermelha de raiva, em marcante contraste com seu comportamento habitualmente tranquilo. Senti raiva, mas mais do que isso, não sabia como confrontar Euclides e Vivian quando voltassem. Cogitar tirar a vida de sua própria mãe me deixava muito assustada para me relacionar com eles como de costume, e a ideia de viver com pessoas assim me enchia de ansiedade. Parecia que eu tinha ficado pálida sem perceber. Mamãe, o que aconteceu? Você está com o rosto branco, Valentina me apontou, assustada. Forcei um sorriso, mas comecei a pensar que seria melhor sair dessa casa pelo bem de Valentina. Imediatamente entrei em contato com a polícia, mas me disseram que as provas eram muito fracas para estabelecer um caso de tentativa de assassinato. Eles não levaram a sério, disseram que era um assunto doméstico. Minha sogra pareceu entender meus pensamentos. Deixe o resto comigo, Laura. Você e sua filha devem sair daqui. Então comece a se preparar para sair, ela disse com severidade. Embora seu rosto tenha recuperado sua expressão amável, o tom de minha sogra era severo. Seguindo as instruções dela, comecei a fazer as malas para sair da casa dos meus sogros. E meu aniversário, mamãe, Valentina me perguntou com uma expressão triste. Então a tranquilizei. Vamos celebrar com seus avós na casa da mamãe, porque eles também querem comemorar com você. Falei convencida de que meus pais também queriam comemorar. Valentina pareceu aliviada. Depois de um tempo, Euclides e Vivian, que não sabiam de nada, voltaram. Não comprei nada porque não havia dinheiro suficiente, gritou Euclides, irritado. Foi uma viagem em vão, mas você ainda me deve pelo meu tempo. Minha taxa por hora é alta, então você me deve dinheiro, completou ele. Minha sogra disse: deixe de dizer bobagens e sente-se. Tenho algo para dizer a vocês. Enquanto elas sorriam e brincavam, minha sogra ordenou com severidade: sente-se e cale-se. Ela parecia realmente irritada e gritou com Euclides e Vivian com uma voz que eu nunca tinha ouvido. Euclides e Vivian, percebendo que algo estava errado, sentaram-se tranquilamente na frente dela. Então minha sogra me chamou. Lourdes, por favor, acompanhe-nos nesta conversa. E você poderia me emprestar seu smartphone. Deixei Valentina brincar sozinha e me sentei ao lado de minha sogra, configurando meu smartphone para reproduzir imediatamente a gravação da conversa de Euclides e Vivian.
Euclides e Vivian, ignorantes de que sua conversa tinha sido gravada, pareciam satisfeitos, mas quando ouviram suas próprias palavras no meu smartphone, ficaram tão surpresos que quase se assustaram. Por que você gravou isso? Quando você instalou um microfone, Euclides levantou-se, fazendo um escândalo. Vivian, com os olhos bem abertos, disse: "Essa não é a conversa que tivemos quando fomos às compras", ela gritou. Minha sogra disse. Valentina atendeu ao telefonema de Euclides. "Mas você achou que a ligação tinha caído." Mas não, a ligação estava conectada o tempo todo, então pude gravar toda sua conspiração para enviar sua própria mãe para o além sob a aparência de um acidente. Isso não parece muito dramático? E o que dizer de levar uma vida tão degenerada? Euclides, você volta para casa todas as noites depois de beber e joga todas as tarefas domésticas e o cuidado das crianças para Lourdes e Vivian. Você abandonou seu trabalho meio período, preguiçosamente sem trabalhar. Minha sogra expôs suas más ações e continuou repreendendo-os sem desculpas. Nunca passou pela minha cabeça fazer algo assim com a mamãe. Foi o Euclides quem sugeriu que parecesse um acidente e eu tentei impedi-lo. Euclides é o malvado, ela disse, culpando. Euclides, apontando para Vivian, disse: "Foi você quem deu o plano." Eu não concordei, mas você insistiu tanto que aceitei relutantemente. Você é a má. Eles começaram a se culpar mutuamente, e tanto minha sogra quanto eu suspiramos consternados. Não quero que as coisas saiam como vocês querem. Vou fazer com que Lourdes e Valentina também saiam daqui, ela disse com frieza. Euclides e Vivian, que estavam se recriminando instantes atrás, de repente se mostraram felizes. Euclides exclamou com alegria: "Uau, mamãe, Lourdes e Valentina estão indo embora. Então esta casa é minha." Vivian respondeu com um sorriso: "Do que você está falando? A metade é minha." Depois que seu plano de matar a mãe foi descoberto e temeram o quanto seriam repreendidos, os dois ficaram extasiados com o anúncio inesperado. Parecia que não se importavam que eu voltasse para a casa dos meus pais. Quando deixei o barulhento Euclides para trás e tirei Valentina da casa dos meus sogros, minha sogra parecia triste por se separar de Valentina. "Não se esqueça da sua avó", ela disse com lágrimas nos olhos. Valentina, que ainda não entendia completamente a situação, perguntou: "A vovó também vai para algum lugar?" Tranquilizei minha sogra dizendo: "Não se preocupe. Quando as coisas se acalmarem, trarei Valentina para te visitar." Mas algo me preocupava. Então perguntei à minha sogra: "É realmente certo entregar esta casa para Euclides e sua irmã? Eles estavam planejando algo terrível, não é?" Para minha pergunta irada, minha sogra respondeu com um sorriso: "Esta área é de zoneamento urbano. Então, eles não podem vender o terreno assim. E a casa não é habitável sem reparos. Eu não me importo de ceder a casa e o terreno para esses dois. O imposto sobre propriedade é alto e tem sido um problema. Eles é que vão se arrepender quando descobrirem." Quando voltei para a casa dos meus pais para pegar o resto das minhas coisas, Euclides gritou: "Você sabia que esse terreno não pode ser vendida? O corretor me disse que não pode ser convertida em terreno residencial, então não pode ser vendida. Então, não podemos conseguir dinheiro." Euclides e Vivian começaram a gritar: "Tudo é culpa sua, Lourdes. Isso aconteceu porque você nos convidou para ir às compras." Seus rostos passaram da alegria para o choro. Além disso, no dia em que saímos, o vento estava tão forte que arrancou parte do telhado e a casa ficou inabitável. Os dois, agora sem uma mãe de confiança para recorrer para as reparações, estavam desamparados. Você não pode tratar sua família com tanto desprezo e ainda receber uma herança. Assuma os problemas que você causou, eu disse, e então apresentei os papéis do divórcio a Euclides e o fiz assinar. Depois, Euclides e Vivian tiveram que viver na casa destruída enquanto pagavam suas dívidas.
Eles tinham acumulado dívidas, acreditando que herdariam uma grande quantia da minha sogra, e parecia impossível administrar sozinhos os rendimentos de Euclides, especialmente porque Vivian aparentemente não tinha intenção de trabalhar desde a casa destruída. O eco das brigas era ouvido quando voltei para a casa dos meus pais. Fui chamada pela empresa onde trabalhava antes de dar à luz e comecei a trabalhar de novo com meus pais. Cuidando de Valentina, pude trabalhar tranquilamente. Minha sogra entrou em contato, então Valentina e eu fomos visitá-la. Valentina sentia falta da avó, mas não mencionou que não via Euclides, o que me fez perceber que ela realmente observa de perto os adultos. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi abandonada no hospital por seu marido e sua sogra, mas teve sua vida mudada através de seu cunhado, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!